Agora eu queria, por favor, que você abrisse a sua Bíblia. Você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 3. Vocês tiveram uma boa tarde? Tiveram? Sim? De vez em quando o crente fala. Vocês tiveram uma boa tarde então? Eu tive, graças a Deus. Fomos muito bem tratados, muito bem acolhidos. Conhecemos muita coisa, conhecemos pessoas e Deus foi muito bom conosco ao longo desse dia, graças ao Senhor. Hoje pela manhã, e eu estou perguntando se você teve uma boa tarde, porque o meu desejo é que você tenha tido uma boa tarde, mas que você tenha tido uma tarde também com algumas lembranças sobre aquilo que nós refletimos de manhã. E a nossa reflexão hoje de manhã foi um pouco mais incisiva para o nosso coração. Eu espero que você tenha se lembrado de alguma coisa ao longo do dia também. Mas o fato é que depois que Paulo escreve aquele início, né, aquilo que nós tratamos no capítulo 1, imediatamente ele para tudo e ora pelos crentes. Ele, no versículo 15, ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. E aqui, até o final do capítulo 1, existe a descrição de uma oração. É a primeira oração que o apóstolo Paulo faz nessa epístola. Logo em seguida ele vai fazendo a descrição do que nós éramos no pecado, sob as trevas, aquilo que a nossa natureza nos comandava a fazer. Depois ele fala sobre o resgate do Senhor. Ele começa a falar sobre a unidade da igreja. E no meio do capítulo 2 ele começa a mostrar que a igreja não era mais como o antigo povo, mas a igreja agora misturava gentios e judeus. Não havia mais a separação anterior. Ele começa então a entrar na ideia de que a unidade do corpo, na verdade, passa também pela unidade do fiel, do Filho de Deus com o próprio Deus. E é por isso que o corpo, nós, igreja, tem unidade. Ela só tem unidade se nós tivermos unidade com Deus. E essa é a tese de Paulo, até que ele chega ao capítulo 3, e ele começa também a falar sobre a chegada dos gentios de modo mais intenso no seio da igreja. E ele anima a igreja, ele pede que a igreja não desanime, não desfaleça, mas que mantenha o seu ânimo vigoroso. Então, quando chegamos ao capítulo 3, versículo 14, ele para e faz a segunda oração pela igreja. E essa segunda oração é o que vai dividir a epístola de Paulo aos Efésios, porque até o capítulo 3 ele está falando sobre o propósito soberano de Deus, principalmente sobre o estabelecimento da igreja e a finalidade de Deus com relação à igreja, o que Deus requer da igreja. E Paulo nos coloca como sendo a igreja enquanto massa, enquanto corpo. Eu sozinho não sou igreja, mas eu com vocês somos a igreja. Essa é a ideia de Paulo. E a partir do capítulo 4, entramos no segundo segmento da epístola, que é sobre vida cristã. Então essa oração é aquilo que divide o propósito soberano de Deus e a ideia da vida cristã, que Paulo vai começar a trabalhar a partir do capítulo 4, quando ele fala a respeito da unidade da fé, não apenas a unidade orgânica, mas a unidade da fé. E ele prossegue falando a respeito da ministração. Ele entra na questão da família, ele fala da relação da luz no meio desse mundo, depois da relação entre os elementos familiares, o lar cristão, a relação com os filhos, e termina falando sobre o fato claro que está na Escritura, de que há um mundo que nós não vemos, mas esse mundo precisa ser resistido, e resistido na força do Espírito de Deus. E é quando ele conclui então essa epístola. Então esse é um resumo muito superficial.
apenas para nós entrarmos nesse texto que eu vou ler com vocês, que é Efésios 3, de 14 a 21. E diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Essa é a segunda oração de Paulo. Paulo aqui está nos dizendo, através de uma oração ao Senhor, ele está nos dando elementos delimitadores de quais devem ser as nossas intenções de vida para com Deus. A igreja precisa se reportar a Deus. E há um objetivo central nessa carta, eu falei para vocês, que está lá em 4:13, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E aqui já há uma curiosidade, porque no versículo 19 que eu li, diz assim: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. No 4:13 diz: a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. E lá em 5:18 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E como isso aqui é um texto epistolar, é uma carta, uma mensagem que Paulo deixa explícita, é que nós precisamos estar plenamente tomados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Nesses 3 versículos ele é absolutamente literal, dizendo que nós precisamos estar sob toda a plenitude da Santa Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A oração de Paulo pede conhecimento para os cristãos, a fim de que Deus traga sabedoria aos filhos de Deus, trazendo a iluminação do Espírito Santo, e isso tudo total e absolutamente vinculados ao amor de Deus. Se você prestar atenção, essas coisas todas estão nesse texto que nós lemos na oração. Paulo, na verdade, retoma o seu pensamento interrompido lá no versículo 1, quando ele começa assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. E ele é como se abrisse um parênteses, se é que tendes ouvido a respeito desse parênteses, entre aspas, ele se fecha no versículo 13. Então é como se do versículo 1 ele fosse para o 14. Sabe quando você começa a falar alguma coisa, aí você se lembra de outra coisa, você fala dessa outra coisa, depois você retoma? É por isso que ele começa o versículo 1 assim: por esta causa, e no versículo 14 ele começa dizendo: por esta causa me ponho de joelhos. É porque ali ele está voltando à sua narrativa, antes de ele fazer uma pausa para explicar o que ele explica no capítulo 3, do 2 ao 13. Então Paulo retoma o seu pensamento, e ele faz a oração pelos cristãos de Éfeso, mas na representatividade de todo cristão, porque, como eu falei para vocês, a epístola de Paulo aos Efésios trata de igreja no sentido de igreja universal, de igreja corpo de Cristo, e não de igreja local apenas. Então, esta oração, e eu gostaria que você prestasse atenção, esta oração de 3:14 de Efésios se aplica a todo cristão verdadeiro em todas as épocas, inclusive se aplica a mim e a você nesta noite. Aquilo que Paulo pede ao Senhor, ele não pede exclusivamente por aqueles que ouviram a leitura desta carta pela primeira vez, mas ele pede por todos nós que ao longo de toda a história da redenção viermos a ouvir esta oração, porque ela é feita assim como Jesus orou por todos em João 17. Paulo também ora por todos
os filhos de Deus em todas as eras, em todas as línguas, em todas as etnias, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Esta oração é feita a fim de que eu e você saibamos o que fazer, como instrução para seguirmos melhor aquilo que Deus quer para nós. Paulo suplica por 3 coisas nesta oração. E são essas 3 coisas que Paulo suplica por aqueles irmãos e suplica por nós. Paulo suplica pela presença inequívoca de Deus em nosso coração. Paulo suplica pelo amor de Cristo de modo absoluto, de modo aberto, de modo infinito sobre cada um de nós. E Paulo também suplica pelo poder que procede do alto, a fim de que todos nós sejamos revestidos e sejamos operosos na causa do nosso Deus. Então, com base nisso, nós vamos dar uma olhada. No versículo 14, ele começa a sua oração dizendo: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, o que não quer dizer que ele tenha literalmente se ajoelhado, mas quer dizer, no texto epistolar, que ele está declarando publicamente que ele se prostra, a sua alma se prostra diante de Deus, a fim de que a sua oração seja recebida pelo Senhor, sendo recebida de um dos seus filhos, que sabendo o que faz, resolve se humilhar na presença de Deus, a fim de ali deixar a sua súplica. Muitas vezes nós não temos mais o hábito de nos ajoelhar, e não me refiro ao nos ajoelharmos fisicamente, eu me refiro ao nosso coração. Muitas vezes temos esquecido de quem nós somos e de quem o nosso Deus é. E por isso mesmo nós temos nos mantido numa posição como se alguma coisa fôssemos diante de Deus. Mas o grande apóstolo Paulo diz: eu não vou ficar sequer de pé, eu me prostro diante de Deus. E ele começa então a fazer a sua súplica. Ele se refere a Deus, e ele se refere a Deus colocando diante de Deus todos os seus filhos, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. E alguns comentaristas chegam a dizer que aqui Paulo muito provavelmente estava se referindo aos santos que já haviam falecido e aqueles que estavam vivos em seu tempo. Por isso que tantos havia no céu e tantos na terra. Você deve se lembrar, porque tudo isso aqui que ele vai orar, ele ora pelos crentes aos quais ele tinha dirigido o capítulo 1, que nós lemos hoje de manhã. Capítulo 1, versículo 5 diz: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. E agora por quem é que ele está orando? Por aquela família cujo nome é o nome de Deus. E Deus que nos adotou, colocou em nós o nome dele. É por nós, adotados como filhos de Deus, que ele está orando agora. Ele diz que se põe de joelhos naquele momento, a fim de que coisas do porvir sejam resolvidas e guardadas na esfera espiritual. Ele estava apenas na esfera física. Mas o fato é que ele estava orando por coisas que estavam encaixadas na promessa eterna de Deus. Nós vimos hoje pela manhã isso. E por quem é que ele está orando? Aqueles que são filhos de Deus, que carregam o seu nome. Capítulo 2, versículo 5: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É por esses que ele está orando. São os crentes que espiritualmente estão vivificados, receberam a vida de Cristo através do sacrifício vicário. Nós, se você tem convicção disso, entenda que Paulo deixa uma oração com peso de eternidade. Essa oração funciona sobre a sua vida hoje. Esses crentes estão unidos na família de Deus. 2,19 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Paulo insiste na ideia de que os adotados por Deus se tornam família de Deus. É por isso que, sem nenhum problema, ele vai tratar lá no capítulo 5 da família humana como sendo a representatividade didática da família de Deus. É por isso que as irmãs às vezes ficam chateadas, porque é lá que Paulo usa aquela ideia de a mulher ser submissa ao marido. Mas de onde é que ele tira isso? Ele tira isso do capítulo 1, versículo 22.
e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Esse pôr todas as coisas debaixo dos pés é a mesma palavra que é traduzida lá no capítulo 5 por submeter-se. Então, na verdade, lá no capítulo 5, Deus está fazendo uma relação de espelhamento com aquilo que ele já tinha escrito no capítulo 1. E ele simplesmente aplica na família, que funcione como na família da fé. É isso que Paulo está falando. Nós somos, como igreja, habitação de Deus. Somos edificados sobre as palavras e as obras dos apóstolos que nos deixaram o legado na Escritura, a fim de que nós aprendêssemos e tivéssemos o vislumbre da revelação de Deus. Capítulo 2, versículo 21 e 22, a partir do 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, em todos esses textos anteriores, Paulo agora coloca os pingos nos is e nos diz por que é e por quem é que ele está orando. Lá no versículo 15, nós já tínhamos visto a questão da família. Agora no versículo 16 e 17, ele entra numa questão que é o poder espiritual como sendo uma marca de todo cristão que se submete à palavra, que se submete ao Espírito de Deus. Isso, o poder que vem da parte do Senhor para o cristão, não é algo que atinge, que toca, que envolve crentes especiais, porque não existe essa coisa de crente especial. Não existe, você não é melhor do que eu, nem eu melhor do que você. Nós todos somos uma só coisa diante dos olhos do Todo-Poderoso. Mas acontece que, para nos revestirmos daquilo que Deus nos dá como promessa, nós precisamos estar afinados com a sua Escritura, porque é ali que estão as ordens e as instruções para a nossa vida. E por que é que nós precisamos disso? Você não precisa de poder para fazer igual o joguinho eletrônico, né? Derruba alguém de longe. Você não precisa disso. O poder da Escritura é o poder que em nós nos faz sermos verdadeiros filhos de Deus e nos dá o embasamento e nos dá a capacidade, acima de tudo, de pregarmos a sã doutrina, o verdadeiro evangelho. Deus não reveste a sua igreja com poder para nós fazermos misuras. E com isso eu não quero desconsiderar a possibilidade do poder transcendente de Deus sendo manifestado no nosso tempo. Não é isso, mas eu estou dizendo, busquemos o poder que vem do alto, a fim de cumprirmos a missão da igreja e a fim de glorificarmos a Deus. Por 3 vezes Paulo fala isso no primeiro capítulo, que nós vimos hoje pela manhã. Essa é a função precípua da igreja, prestar serviço a Deus de tal maneira que ao fim de tudo o Senhor seja honrado e louvado. É por isso que nós estamos aqui. Paulo então vai falando, para que segundo a riqueza de sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no amor. No momento da salvação, cada crente é habitado por Cristo. Mas na verdade, nós entendemos da Escritura que, vou usar agora um termo, uma expressão que não é bíblica, mas é como se Cristo, para se sentir em casa, ele precise ver sempre um coração limpo, a fim de recebê-lo e a fim de que ele seja aconchegado no coração. É por isso que a Escritura nos insiste tanto conosco, para que nós tenhamos uma vida santa, porque é na vida santa que nós temos o aconchego a oferecer àquele que nos amou a ponto de entregar a sua vida. Há um pouco mais de 2000 anos, num sábado como este, os discípulos estavam desesperados sem saber o que ia acontecer, porque eles ainda não tinham entendido direito, mas na véspera, numa sexta-feira como a de ontem, eles viram Cristo totalmente trucidado, pendurado numa cruz até a morte. Agora, eles viram também Cristo sendo posto numa sepultura. E hoje, sábado, eles não sabem o que vai acontecer. Esperança, parece que eles não tinham.
Eles caminhavam pelos caminhos sem saber o que fazer, fugiam, estavam pelas sombras, negavam, faziam de tudo. O que nós temos hoje é o convite para não fazermos mais isso. Porque o que faltava ser revelado a nós já foi revelado. Cristo veio e nós podemos ser revestidos, porque nós podemos ter em nós a presença de Cristo em amor. É isso que Paulo está dizendo nos versículos 16 e 17, quando ele fala dessa questão de sermos fortalecidos com poder. Na verdade, se você ler esses dois versículos, você vai ver que ele está falando que a finalidade da presença de Cristo na vida do Filho de Deus é que ele seja fortalecido em poder, tendo raiz e alicerce no amor de Cristo. Ou seja, precisamos ter a presença de Cristo em amor em nossa vida. E esse é o primeiro ponto. Precisamos ter a presença de Cristo em amor. E isso vai gerar poder no nosso coração. Não poder para nós, mas poder para fazermos aquilo que alimenta a obra do Senhor. Porque nós todos juntos somos a igreja do Senhor. Versículos 18 e 19. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui, Paulo já está falando de um conhecimento alentador do amor de Deus. Ora, nós temos a presença de Cristo em amor, mas que amor é esse? Então ele começa a falar a respeito do conhecimento que alenta a alma a respeito desse amor de Cristo. E um crente só pode compreender a plenitude do amor de Deus se houver um amor genuíno e se for capacitado pelo Espírito em sua própria vida. Agora faz sentido o que nós falamos pela manhã. Por que é que nós precisamos rever a nossa vida antes de darmos o próximo passo? Porque senão nada disso acontece. Esta oração é feita a fim de que os filhos de Deus, em plena comunhão e sabendo o que devem saber para viver uma vida com Cristo, na profundidade da relação com Deus, isso não pode ser tornado coisa banal. É por isso que nós precisamos parar pela manhã e avaliar o nosso coração. Como é que nós estamos? Aí sim, consertados com Deus, tudo isso aqui faz sentido para o nosso coração. Conhecer o amor de Cristo, como está aqui no versículo 19, a fim de poderdes, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, não fala daquilo que naturalmente vem em nossos sentimentos, vem em nossas percepções. Nós não conhecemos o amor de Cristo lendo literatura. Nós podemos ter informação sobre isso, mas conhecer o amor de Cristo é algo que está lá dentro da nossa vida, no íntimo do nosso coração. Nós precisamos ter relação com Deus. Algo que ninguém pode responder por você, é você e Deus. O que nós fazemos quando nos reunimos assim é um estimular o outro. Você estimula seu vizinho, você também me estimula e eu estimulo você, a fim de que todos juntos busquemos o Senhor, porque só conhecemos o amor de Cristo na profundidade do que Ele é, se tivermos relação com Cristo. Lembrem-se que ao longo de toda essa epístola, Paulo está falando de família, Paulo está falando inclusive de relação conjugal, a intimidade sendo questionada e falada nessa epístola. Nós não podemos conhecer Deus apenas como um ser etéreo que está lá nas nuvens. Deus habita o nosso coração pela presença inequívoca do Espírito Santo, até que o Senhor busque a sua igreja. E lá em cima não vamos precisar mais, porque vamos abrir os nossos olhos e a glória do Senhor haverá de preencher tudo que eventualmente vamos ainda conhecer, porque não sabemos de nada de lá. Graças a Deus Ele não mandou ninguém voltar para contar. Se alguém falou que foi e voltou, é mentira. Ora, Paulo resgata em oração o senso do chamado de Deus em amor. É isso que ele está fazendo aqui. E vejam bem, essa palavra de oração não é uma exortação, é uma oração. Só que quando Paulo vai orando, ele aplica conhecimento, verdade e doutrina de Deus, a fim de que nós, que hoje ouvimos essa oração pela leitura que é feita, possamos nos encaixar naquilo que Paulo ora.
Compreender humanamente a plenitude de Deus é algo absolutamente impossível. Até porque o amor de Cristo só é passível de ser conhecido por aqueles que são filhos de Deus. De novo, capítulo 1, versículo 5, capítulo 1, versículo 9, que é quando fala do beneplácito da sua vontade, encaixando Cristo nesse beneplácito. Beneplácito, todo mundo aqui sabe o que é beneplácito? Não, parece nome de remédio, né? Emplastro, beneplácito, é tudo assim, meio... Beneplácito é algo que você aprova, é algo que sua vontade aprova para que seja daquela forma. Então, segundo o beneplácito de Cristo, quer dizer algo que Cristo aprova que seja daquela maneira. E a plenitude de Deus está expressa neste texto, como eu já falei. A plenitude do Deus Filho, Cristo, está explícito em Efésios, e a plenitude do Espírito Santo também está explícito, como eu já mostrei para vocês naqueles textos. Nesse segundo ponto, eu diria para vocês que, assim como no primeiro ponto, a finalidade da presença de Cristo na vida do Filho de Deus é que nós tenhamos de fato a presença de Cristo em amor em nossa vida. Eu diria que nesses versículos 18 e 19, a finalidade do conhecimento do amor de Cristo, ele já trata de um outro tópico. A finalidade do conhecimento do amor de Cristo na vida do Filho de Deus é que ele seja tomado de toda a plenitude de Deus, ou seja, que ele tenha intimidade com Deus, que ele se torne íntimo com Deus. Nesse segundo ponto, Paulo destaca o conhecimento de Deus, não de qualquer forma, mas com intimidade. Conhecimento de Deus com intimidade. O primeiro ponto é a presença de Cristo em amor. O segundo é o conhecimento de Deus com intimidade. Versículos 20 e 21. O preenchimento do cristão pelo poder de Cristo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quando as condições dos versículos de 16 a 19 são atendidas, ou seja, quando aquilo que ele pede a respeito da presença de Cristo em amor e do conhecimento de Deus com intimidade, Paulo se sente satisfeito com a sua oração, como se ele já tivesse sido atendido por Deus. Então ele parte para esse último trecho, porque aí ele pede que o poder de Deus possa agir dentro e através do crente, a tal ponto que venha extrapolar a sua compreensão. E aí chegam os momentos na nossa vida que nós simplesmente não conseguimos passar dos nossos limites, sejam eles cognitivos, acadêmicos, instrucionais, sejam quais forem, e nós precisamos simplesmente nos render à incompreensibilidade diante de Deus e nos deixarmos levar pela certeza de que ser conduzidos por Deus é a convicção que nós precisamos ter de que vamos chegar ao lugar certo. Hoje eu fui conhecer dois cadetes que nos ajudaram hoje, mostrando um monte de coisa. E um deles falou que num determinado treino ali dos instrumentos no cockpit, eles vendam os olhos e precisam tocar nos instrumentos. Conforme o instrutor sopra qual é o instrumento, ele tem que tocar para ter uma noção espacial ali dos instrumentos. Às vezes os nossos olhos estão vendados, mas nós precisamos ter convicção daquilo que estamos fazendo, porque se fizermos aquilo em Cristo, com a presença de Cristo em amor no nosso coração e com o conhecimento de Deus, tendo intimidade com Ele, nós teremos coragem de dar o passo seguinte, nem que seja para pisar onde ainda não conhecemos. E apenas quando seus filhos alcançarem esse nível de fidelidade, de profundidade, de intimidade, é que Cristo será plenamente glorificado na igreja. Toda a honra que é devida a Cristo somente será dada nesse momento. Aqui nós temos uma ideia de pertencimento à missão. Nós não somos números, nós somos filhos. Nós temos nome, nós temos sobrenome dado por Deus. Somos filhos amados do Pai que dá seu nome a todos aqueles que Ele adota.
E como é que depois disso nós vamos ter algum senão na nossa vida em que não vamos confiar naquilo que Deus nos dá a fazer? E nós encerramos esse trecho dizendo que a finalidade de o Filho de Deus ser preenchido pelo poder de Cristo é que ele seja capaz de glorificar a Deus, conforme a prescrição do próprio Deus. É isso que está lá em 1:6, 1:12 e 1:14, para o louvor de sua glória. Quando Paulo faz essa oração, ele está encerrando um trecho no qual ele dá instruções. E parte das instruções era o que fazer com a vida espiritual. O poder do Espírito Santo nos é dado para glorificarmos a Deus. E aqui cai por terra um monte de coisa. Eu quero o poder do Espírito Santo para flutuar. Vamos imaginar coisas assim que a gente pensa, de tanto a gente vê filme, né? A gente pensa que aquilo é o poder, né? Para jogar raio, para olhar assim, você ser fulminado, né? Já imaginou? Eu quero ficar invisível, isso é poder. Isso é poder de Hollywood, história em quadrinho. O poder que vem do alto é aquele poder que, uma vez absorvido no nosso coração, pela graça do Senhor depositada sobre nós, se transforma em gestos de perfeito louvor ao nosso Deus. Deus nos criou para o seu louvor. Portanto, quando nós somos tornados plenos do poder do Espírito Santo, a finalidade para a qual Ele nos salvou entra em ação. E que finalidade é essa? Prestar verdadeiro culto de louvor e de adoração ao Senhor. Isso não está nem sequer dizendo que os irmãos que tocaram, por exemplo, têm o único modelo de adoração possível. Ou que alguém que sabe fazer um solo, ou alguém que faz alguma coisa diferente, tem um modelo de adoração único possível. Não, adoração é o que sai do coração, porque é ali que a plenitude do Espírito Santo em poder se aloja em nós. E é por isso que a nossa vida glorifica a Deus todo o tempo, quando nós estamos plenos do poder do Espírito Santo. Para estarmos plenos do poder do Espírito Santo, só sendo cheios da presença de Cristo, em amor. Somente tendo conhecimento de Deus com intimidade. E aí chegaremos ao poder do Espírito Santo para glorificar a Deus como Ele quer ser glorificado. Amém? Entenderam o que eu falei? Tranquilo? Então vamos aplicar. Todos aqui, até que me provem o contrário, são líderes cristãos. Alguns pastoreiam, como eu e outros irmãos aqui presentes. Outros dirigem segmentos de ministérios na igreja. Outros são líderes cristãos no seu trabalho. Todos vocês que estudam em academias militares, salvo se alguém conseguir me provar o contrário depois, vocês estão sendo preparados para a liderança no campo profissional de vocês. Talvez aqui nem todos estejam se preparando para a liderança militar, mas se você está numa outra atividade profissional, eu creio que o desejo é que você se prepare para ser alguém que faça diferença no seu campo de trabalho. O senso de liderança está no seu coração. O ser humano é assim. Ah, mas eu não nasci para ser líder. Tudo bem, talvez não seja uma vocação específica, mas há momentos em que nós temos necessidade de ser líderes. Talvez o menino cresça dizendo: eu não quero ser líder de nada, eu quero fazer um concurso público, daquele tipo de concurso que nunca me vejam, eu quero ficar lá atrás de um balcão, não quero ser líder para nada. Mas aí ele casa. O que ele vai ser em casa? Vai ser o líder. Não foi para isso que Deus colocou o homem? Para ser o cabeça da sua família? Ele vai ser o líder. Não tem jeito, a gente não escapa disso. Podemos ser líderes melhores ou piores, mas em algum momento vamos ser líderes. Para todos vocês, com base naquilo que nós vimos hoje de manhã e agora, eu gostaria de dizer o seguinte: sejam cheios da presença capacitadora de Cristo. Se vocês forem o melhor comandante que conseguirem ser, sem Cristo, vocês vão ser um comandante como outro qualquer, talvez bom,
Mas se vocês forem cheios da presença capacitadora de Cristo, vocês vão ser aquilo que nem, quem digam aí, um grande comandante da história. Brigadeiro Moura. Vocês poderão ser. Não vou dizer que vocês queiram apagar a memória desses heróis, não é isso. Mas vocês podem ter algo que os grandes líderes da história não tiveram. Quem foi Churchill? Um grande líder, um dos maiores. Quem foi Napoleão Bonaparte? Um dos grandes líderes. Quem foi Hitler? Inegavelmente um dos maiores líderes da história. Mas vejam o que uma liderança sem Deus pode fazer. Hoje está nas suas mãos fazer a oração de Paulo para você e dizer assim: Senhor, eu preciso ser cheio da presença capacitadora de Cristo. Eu preciso de uma capacitação que não é minha, não provém nem mesmo da educação que meus pais me deram, não provém nem mesmo da escola onde eu estou estudando para ser líder. É algo que vem dos altos céus e que preenche o meu coração, e ao fazê-lo eu quero glorificar o teu nome. Você pode pedir isso para você? Eu acho que pode e deve. Também para você que é líder e vai ser, ou já é, uma segunda sugestão com base no texto: seja íntimo de Deus. Não queira apenas saber quem é Deus, mas ande com Ele. Saiba quem é Deus no íntimo e não nos livros de teologia. Os livros são ótimos, eu leio bastante, mas eles têm um limite. E esse limite é quebrado com o joelho e é quebrado com a Escritura. Para ter intimidade com Deus é palavra e oração. Não vão atrás do que vocês ouvem por aí, porque pode ser informação equivocada. Volte para a Escritura, volte para os bons compêndios que apontam para a Escritura. Mas uma coisa eu sugiro a você: seja íntimo de Deus. Deixe de lado aquele desejo mórbido de apenas conhecer quem é Deus e acalente-se em ser íntimo com o Senhor. Amém? Terceira coisa: seja revestido do poder do Espírito Santo. E aí os pentecostais devem estar tudo aí agora glorificando em silêncio. Meu Deus, um presbiteriano falando isso. Gente, todo crente quer ser revestido pelo poder do Espírito Santo. Se você acredita que você vai ter manifestações visíveis ou não, é outra história. O Espírito Santo não depende do que a gente faz do lado de fora da gente. O Espírito Santo está lá dentro. E ser revestido pelo poder do Espírito Santo, como eu falei, é ser revestido com a capacidade profunda, uma capacidade atestada como testemunha pública de que você glorifica a Deus com a sua vida. Isso representa dizer que diante do pecado e das ofertas do mundo, você consegue resistir, porque você está cheio do poder do Espírito Santo, e ao resistir às tentações ao pecado, por estar cheio do Espírito Santo, você glorificou a Deus com a sua vida. Seja no recôndito sozinho, seja no meio de um monte de gente, seja como uma oferta dúbia, seja como uma oferta clara. Se você está revestido do poder do Espírito Santo, você glorifica a Deus, porque você resiste a tudo aquilo que o dia mau traz contra a sua vida. Amém? Vocês estão concordando mesmo ou é só para eu parar logo aqui? Eu já vou parar. Aliás, eu botei o cronômetro, ainda tem 1 minuto e 20 aqui, mas eu vou parar lá. Eu deixo aqui uma sugestão para você. Até porque eu não sei se eu vou ver vocês mais alguma vez. Aqui, né? Lá em cima a gente se vê. Cumpram toda a obra para a qual vocês foram chamados. Cumpram toda a obra para a qual foram chamados. Os reformados trabalharam a questão do chamado de Deus individual dentro do espectro da santificação. Lutero trabalhou fora do espectro da santificação. Ele tinha algo que se chamava teologia da vocação.
e na teologia da vocação ele cria, e ele registra isso, que todos os chamados, lícitos e dignos, são ministérios dados por Deus para o bem comum. Então Lutero cria, por exemplo, que se você é um bom dentista, um bom médico, um bom oficial, um bom militar, você está sendo um ministro de Deus para o bem comum, independente de você ser cristão ou não, porque ele entendia o seguinte: se a graça comum vai alcançar inclusive o ímpio, Deus move coisas para levar o bem comum, a graça comum, inclusive usando de elementos que não sejam seus. Mas aí ao final ele completa: você imagina alguém que, tendo esse chamado de vocação comum, ainda é filho de Deus? É como se Lutero estivesse aqui dizendo para vocês: vocês têm uma vocação pública, vocês estão sendo treinados, colocados no mundo como líderes, como militares, como funcionários deste país, em torno de determinados elementos de segurança que são próprios das Forças Armadas. E talvez aqui haja outros líderes. Eu falei de alarme, alguém deixou um aí para mim. Já vou parar, gente. Viu? Isso é o ministério do Espírito Santo, né? Me mandando parar aqui. Mas imaginem que vocês são chamados por Deus para o bem comum, mas ainda por cima vocês são filhos de Deus. Mais uma coisa, uma dica: decidam firmemente ser sal e luz. Algumas coisas nós precisamos decidir, e não apenas esperar que aconteça. Quando Daniel foi levado lá para Babilônia, vocês sabem ali da história, capítulo 1 de Daniel. Ele foi levado e alguns jovens foram selecionados, tinham comida da boa, bebida da boa, eles iam ser tratados de modo especial, mas no versículo 8 diz que Daniel decidiu firmemente em seu coração não se contaminar com a comida do rei. Algumas coisas que você sabe que deve fazer, você simplesmente deve decidir fazer. Você não pode esperar abrir uma janela no céu, descer um anjo com uma espada flamejante, sabe? Sentir o vento do anjo passando. Não, você sabe, decida fazer isso. E você vai ver os benefícios na sua vida. Porque após isso, você vai perceber que também você honrou e glorificou o Senhor. Finalmente, Paulo encerra. Se você percebeu bem, o versículo 20, junto com o 21, é uma doxologia. Doxologia é uma adoração que o povo de Deus faz ao Senhor diretamente. E nessa adoração, você lança palavras de bendição, de reconhecimento da bênção de Deus. Então Paulo encerra com uma doxologia, como se ele estivesse dizendo: a vida do crente precisa encerrar em si uma doxologia. Não foi o que ele nos ensinou no capítulo 1, por 3 vezes dizendo: para louvor da glória da sua graça, a fim de sermos para louvor da sua glória? Há um resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. E não é isso que ele encerra agora no capítulo 3, quando ele encerra a oração, dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória. Vejam bem, agora é para o louvor da sua glória. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Olha nós aí sendo confirmados para todo sempre. Amém. E assim encerra Paulo. E assim nós encerramos. E eu peço que você incline a sua fronte. Vou dar uns poucos segundos e depois nós vamos orar juntos. Senhor Deus, estamos aqui para o louvor da Tua glória. Estamos sendo lembrados disso em Tua presença.
E um ao outro, Senhor, nós queremos nos animar a isso. Nós agora, Senhor, vamos encerrar esse momento de reflexão sobre a Tua Palavra, reconhecendo, ó Deus, que hoje pela manhã o Senhor nos chamou à reflexão do que somos, mas agora à noite o Senhor animou o nosso coração. E nós, Senhor, podemos olhar para o alto céu e dizer: Senhor Deus, nós queremos isso para a nossa vida. Nós queremos a presença de Cristo em amor em nós. Nós queremos viver em plena intimidade com o Senhor Deus. E nós queremos ser revestidos do poder do Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, a que a nossa vida seja uma vida cujo capítulo final, cujo tempo final, cuja progressão de dias seja para o louvor da Tua glória. Se tudo der errado na nossa vida, que nós ainda mantenhamos acesa a chama da virtude do Senhor em nós. Sabedores que somos, ó Deus, de que as Tuas promessas vão muito além do que vemos e ouvimos. Mas sabedores também que somos que o Senhor ainda tem prazer em ver a bondade, a justiça e o amor do Senhor sendo derramados sobre nós, ainda nesta vida. Prepara os meus irmãos, ó Deus, para tudo o que eles têm pela frente ao longo da sua vida, e que eles sejam plenamente vivificados pelo Senhor, tornados santos de Deus nesta terra, humilhados diante do Senhor por conta própria, a fim de serem exaltados por Ti diante do mundo. É assim que eu peço, confiando no Senhor e nas Suas santas promessas. Diante de Cristo nosso Senhor, e em Seu nome oramos. Amém.